Pra mim já apareceu aqui. O meu também já entrou ao vivo. Já a gente começa. Tá deixando até no automático aqui para que entrar. Entrou outra música, mas já vai dar o horário, então. Já tá com a vinheta? Só que a vinheta fala 14h30, né? Não, mas entra só de abertura. Dois, 3 horas no aparelho. Já ele entra. A música inteira, assim. Não, vocês vão pelo horário. A não ser que ele esqueceu de programar. E que é isso que eu vou ver agora. Ele esqueceu. Ele Já esqueceu. vai entrar. Estamos esperando. Esqueceu. Porque mudou o horário. Antes era 14h30. Verdade. Não, mas a mesmo partir, assim já teria. a partir dessa semana agora, às 15 horas. E 14h30, por mais que seja algo que você não precisa ver, que você possa ouvir, as pessoas às vezes ainda estão voltando do almoço, né? 3 horas, às vezes você já sentou, te acomodou, põe no fone, consegue ouvir. Mais fácil. Aí eu mudei o horário, achei melhor. Verdade, Sempre horário não pensei fechado. nisso antes, né? O meu também é 14h30, né? De repente. Eu acho. É a Mônica. Mudar para as 15. Mas a minha vinheta tá pronta também já. Isso é de menos. É? Da vinheta é de menos. Quem sabe? Se beber água, acabei nem bebendo. Porque não tem o de abertura. Ele mexeu de lugar. Mexeu. Eu só tenho a trilha de abertura do programa. Vai colocar? Quer ver? Vai entrar com a música de trilha, não tem do programa aqui. Só fala quando eu posso entrar. Microfone em 3, 2, 1. Boa tarde, eu sou Carla Palamone, esse é o programa Mais Saúde, que a partir de hoje vai ser sempre às 15 horas. Para você se acomodar melhor, põe um foninho, começa a ouvir. Hoje o assunto é super importante, o mundo está falando disso. Nós vamos falar sobre o coronavírus com a médica infectologista, doutora Mariana Moraes. Boa tarde, doutora, obrigada por vir aqui ao programa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Antes de começar, se apresenta, Maria Angélica, e aí, assim, a atualização, na verdade, do que está acontecendo. Bom, meu nome é Maria Angélica e a gente tem algumas informações novas. As últimas notícias mostram que na China, o número de mortes em decorrência do coronavírus subiu para 427. E até o momento, 24 países registram casos da doença. No Brasil, não temos nenhum caso confirmado. Porém, 14 pacientes estão sendo monitorados com suspeita do vírus. Mesmo sem nenhuma confirmação, o Brasil decretou estado de emergência para poder agilizar as compras de equipamentos e receber os brasileiros que estão em território chinês. Eles devem voltar direto para uma quarentena e ficarão numa base aérea militar. Por enquanto não tem nada decidido, mas a base mais qualificada seria em Anápolis, em Goiás, pois tem fácil acesso ao Hospital das Forças Armadas. Na verdade, é na cidade, né, onde é o epicentro só, a quarentena só para esses brasileiros que estão lá nessa cidade, Wuhan, né, que fala. Não é para todos os brasileiros que estão na China, tá, gente? É só nesse epicentro mesmo. Ainda bem que aqui todos os casos que tinham estão sendo descartados, né? Mas a pergunta, assim, a primeira pergunta que eu faço, depois eu acho legal a gente explicar tudo direitinho para esclarecer bem para as pessoas, mas é o porquê desse alarde global. Na chamada que eu fiz para convidar as pessoas para assistirem no programa, eu até falei, deixa eu mexer aqui, espero que não caia. Eu até falei que o índice de letalidade do H1N1 é muito maior do que desse tipo de coronavírus, né? Isso. Eu acho que esse alarde todo se iniciou por ser, primeiro, um vírus novo, né? Nós não temos a imunidade para esse vírus, assim como quando surgiu o H1N1, entre outras epidemias que nós já tivemos, né? Segundo, ele se espalhou de forma muito rápida e isso todo mundo ficou assustado, porque imagina se ele tivesse a mesma mortalidade que o H1N1 espalhando rápido dessa maneira. E, na verdade, a gente ainda não sabe, né? Porque realmente é novo, não é isso? Nós ainda não sabemos, mas até o momento o que deu para perceber é que a maioria dos casos evolui com forma leve ou moderada de sintomas.
uma mínima porcentagem está evoluindo com gravidade e o óbito. Tá, porque os sintomas, na verdade, é de uma gripe, de um resfriado comum. Exatamente, não dá para diferenciar. Quando um paciente chega, a queixa vai ser tosse, febre, pode ter ou não falta de ar, e isso, tanto o coronavírus pode dar, a influenza, tanto A quanto B, rinovírus, entre inúmeros outros vírus, eles vão manifestar exatamente os mesmos sintomas. O que vai falar pra gente o nome e o sobrenome daquele agente causador vai ser através do exame que vai ser coletado. Enquanto não sair esse resultado, a gente não sabe o que é. Tá, então assim, todo mundo que tem esses sintomas de gripe e resfriado é um suspeito em potencial. Aqui no Brasil ainda não, tá? Tá. Então, vai entrar como suspeito quando? Viagem para a China nos últimos 14 dias, ou apresentando sintomas sempre. Tosse, febre, falta de ar, tá? Mas tem essa relação da viagem. Precisa Senão, todo ter. mundo quase, né, fica Exatamente, resfriado nessa época. Tanto que daria. os casos aqui do Brasil, os suspeitos vieram com outros vírus, H1N1, H3N2, que fazem parte da influenza A, que circula no nosso país o ano inteiro, com uma elevação no período de inverno, né? Voltando lá para quando a gente vai suspeitar do coronavírus. Então, obrigatoriamente, tem que ter tido contato, uma viagem para a China nos últimos 14 dias, ou ter tido contato com algum caso confirmado nos últimos 14 dias, ou algum caso suspeito. Fora dessa situação, a gente não vai pensar em coronavírus, porque nós não tivemos nenhum caso confirmado ainda no Brasil. Sim. E aí, pra gente explicar, então, esse coronavírus, que na verdade, ele é uma família. Existem vários tipos de coronavírus, é isso? Isso, exatamente. Então, o coronavírus, ele é uma família, existem vários tipos. A primeira vez que ele foi identificado foi na década de 60, justamente por causar sintomas respiratórios. Então, desde uma pneumonia leve ou um quadro discreto aí de resfriado, gripe, né? Febre, coriza, tosse e só, pontualmente. Então, é sabido que alguns infectam alguns animais. Esse vírus sofre uma mutação para conseguir infectar o humano. Então, nem todo vírus que infecta o animal vai conseguir infectar o humano, tá? Em 2002, nós tivemos uma epidemia já pelo coronavírus, que ele foi nomeado como SARS. Que esse sim era bem perigoso. Sim, esse é um dos mais graves. Nós temos um segundo que eu vou descrever já. Também se espalhou de uma forma rápida, mas a mortalidade dele foi algo que chamou a atenção, que foi uma mortalidade elevada, né? Em 2004 tivemos, acho que 2 casos, se não me engano, e depois não tivemos mais casos do SARS coronavírus. Em 2012, novamente o coronavírus, mas esse foi nomeado como MERS, ele também teve uma mortalidade elevada. Então, de todos os coronavírus, o SARS de 2002 e o MERS de 2012 foram os mais agressivos, digamos assim, os que tiveram maior mortalidade. Atualmente, o coronavírus que está circulando, ele foi nomeado como um novo coronavírus, tá? Esse, embora ele tenha se dissipado de uma maneira rápida, a mortalidade dele é baixa, é considerada baixa. Morre mais gente de H1N1 do que tem morrido Muito mais do que de coronavírus. Até o momento, né, gente, porque é um vírus novo, o percentual de letalidade não chega a 3%. Nesse novo coronavírus da H1N1 passa de 20%. Isso. Só explicando que a letalidade, ela é a chance da pessoa morrer. Sim. A partir do momento que ela adoeceu. Mas assim, eu não sei se por ignorância minha, por não participar, eu não lembro de um alarde tão grande em 2002, com o SARS ou com o MERS depois. Por que agora tá isso assim? Eu acredito que o que preocupa muito é o que mais marcou foi o H1N1 em 2009. Foi assustador. Que foi assustador, que foi uma mortalidade muito elevada e como é tudo muito novo, eles não sabiam como ia ser a evolução desse vírus, criou esse alarde, né? Sim. Por conta da disseminação rápida do vírus. De que forma que esse vírus age no corpo, assim, igual a todos os vírus que provocam a gripe, alguma coisa assim? Isso, a gente entra em contato pelo ar, a gente acaba adquirindo, não só pelo ar, mas em contato com superfícies contaminadas. Então, por exemplo, tem uma pessoa com o coronavírus ou com outros vírus também respiratórios, ela espirrou na mão, não higienizou. Foi lá, me deu a mão, cumprimentou. A partir desse momento, a mão daquela pessoa que estava cheia de vírus contaminou a minha mão. Eu cocei o olho, o nariz, a boca, eu levei o vírus para dentro do meu corpo. Então, eu posso pegar através dessa maneira, tá? Ou então,
espirrou e o ambiente aqui, a mesa, tá cheia de vírus. Eu pus a mão na mesa, cocei o olho, boca, nariz, também levei o vírus para dentro. Então a gente pega pelo ar e pelo contato, que é dessa maneira que eu... Mas o vírus também tem um tempo de sobrevivência no ar, assim, que não é longo, é? Não é longo e também tem uma distância. Então eles consideram que se eu estou até a partir de 1 metro de distância dessa pessoa, provavelmente não vai, aquela gotícula não vai chegar até mim, eu não vou ser contaminada. Tá, mas se eu espirro e cai algumas gotículas aqui... Dura pouco tempo. Quanto, mais ou menos, dá pra... Não sei quantificar exatamente, mas não chega nem 1 hora, tá? Cada vírus tem uma sobrevivência, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o vírus da hepatite C, que não é transmitido dessa maneira, tá, gente? Só um outro exemplo de vírus, que é por sangue. Ele dura até 1 semana no ambiente, uma gota de sangue cai no chão. O vírus do HIV, por exemplo, que também não é transmitido por via respiratória, também é pelo sangue, mas ele dura em média 2 horas, numa gota de sangue, tá? Isso, bem menos. O vírus respiratório da gripe dura 1 hora, 2 horas, dura pouco tempo, não sei quantificar exatamente, tá? Mas não consegue sobreviver por muito tempo. E é muito fácil de eliminar. Então basta ter uma higiene adequada. Nós chamamos de higiene da tosse. Por exemplo, um lenço descartável, tossir no lenço descartável, jogar fora, descartar o lenço. E após isso, precisa sim higienizar as mãos. Então, o álcool gel, ele é suficiente para eliminar, ou água e sabão, o que estiver mais próximo de vocês. O ambiente, então, você espirrou em algum local, passa um álcool ali naquela superfície que já vai ser suficiente para eliminar. Não precisa de muitos produtos para matar o vírus. É muito fácil de conseguir matar. É que às vezes a gente espirra e coloca a mão, né? A gente ensina, mas hoje em dia eu já vejo a gente espirra e espirra assim, né? Dobra, coloca o braço, porque senão você vai deixar tudo na sua mão. Se você não for lavar imediatamente, você vai dar oi, tudo bem? Já passou para um colega, né? Até é por isso que é muito fácil de disseminar, né? Sim, então imagine em transporte público, você não tem ali, se você não carrega um álcool na sua bolsa, você espirrou na mão, segurou ali no apoio, quantas 1000 pessoas vão pegar naquele apoio ali? Sim. E de quantas pessoas aquela pessoa vai ter contato depois? Então, é um agente multiplicador absurdo. Sim, né? muito rápido mesmo. Para muitas pessoas. Qual o período de incubação? Vamos supor, eu peguei. Ela já demora quanto tempo para aparecer? Para manifestar o sintoma, a partir do momento que entrou em contato, foi descrito de 2 a 14 dias. Tá? Então, a partir do momento que você entrou, que o vírus invadiu... Nossa, uma janela enorme, né? Sim. Então, por isso que esse pessoal que vai vir de Wuhan para cá, eles vão ficar, a gente chama de quarentena, mas não vão ficar 40 dias isolados. Né? Eles vão ficar 18 dias, 18, e por que não 14, se o período é 14 dias, né? Isso foi uma medida para garantir. Como é tudo muito novo, eles preferiram aí estender mais 4 dias por segurança. Mas os outros países estão fazendo 14 dias. E o período de transmissão, a partir do momento que eu estou com ele no meu organismo incubado, eu já transmito? Como que funciona isso? 7 dias. Por 7 dias, a partir do momento... Bom, na verdade, da semana passada aí nós tivemos uma notícia. Acreditava-se antes que só se transmitia quem tinha os sintomas. Mas teve um caso descrito na Alemanha em que transmitiu 2 dias antes de iniciar os sintomas. E isso muda totalmente a epidemiologia do vírus, né? A epidemiologia é a história. A partir daí que a gente vai instituir as medidas de precaução, né? Então, por enquanto só tivemos esse caso descrito. Isso é um problema, porque a pessoa às vezes está com o vírus, não tem sintoma e está transmitindo, né? Mas até o momento, a chance disso acontecer, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde diz que é mínima, é baixa. Os principais casos são contatos com quem tem o sintoma respiratório já, então a tosse e a febre. A partir do momento que eu iniciei o sintoma, 7 dias é o tempo que eu transmito isso, tá? Pode ser que se estenda? Pode. Se a pessoa ficar sintomática, respiratório ainda, com febre, falta de ar por um período mais prolongado que esse, pode sim acontecer de transmitir. Então, até o momento que a Organização Mundial de Saúde descreve, são 7 dias. Entendi. Eu li nas pesquisas que eu fiz que, pelo menos lá na China, eles perceberam que os homens foram mais afetados que as mulheres têm. Já tem alguma relação ou não? Foi uma coincidência? Não, isso mesmo, os homens foram mais acometidos do que as mulheres. E as pessoas mais velhas também? Mais velhas. Não sei se por conta de imunidade? Também. Então, pelos dados que eles lançaram recentemente, a partir de 45 anos, foram homens a partir de 45 anos.
e a maioria deles tinham comorbidades, tinham doenças. Então, obesidade, problemas no coração, problemas no pulmão, insuficiência renal, problemas no rim que fazem hemodiálise, ou que tomam alguma medicação que deixa a imunidade mais baixa, tabagistas, todos esses são fatores de risco maior para adquirir o vírus. E qualquer doença, na verdade. Exatamente. E esse grupo tem um fator de risco maior para gravidade também. Não quer dizer que ele vá desenvolver a forma mais grave, mas ele tem uma maior chance. O que acredita, não é nada confirmado, é que as mulheres têm um fator protetor relacionado à parte genética e o X, nós temos 2X, né? O homem tem um X só, e talvez relacionado aos hormônios femininos também, mas também nada confirmado que seja isso, seja um fator protetor. Uma outra situação que eles notaram foi criança que não foi muito acometida. Normalmente, quando nós temos essas epidemias respiratórias, acomete muito extremos de idade, que nós chamamos as crianças pequenas e os idosos, né? E lá, menor do que 15 anos, praticamente não teve caso registrado. Eles ainda não sabem dizer o porquê. Né? Sim, é tudo novo. Analisado. Né? Acho que é por isso que todo mundo fica tão assustado, né? Sim, com certeza. É possível esse vírus ser transmitido, já que ele também dá em animais, pela ingestão de carne, porque eu li em aves. Não, o coronavírus em específico não. Né? Ainda não sabe se ele veio de um animal. Acredita-se que sim. Então, a principal hipótese seja do morcego e da cobra, mas não tem nada confirmado ainda. Tá? Mas ingestão de carne de vaca, de porco, não tem como afirmar isso, que existe essa transmissão. E mesmo do morcego a gente não sabe ainda, porque lá na China eles comem muitos alimentos exóticos, né? Sim. Então acho que levantou essa... Sim. E é onde começou também, o mercado que começou os primeiros casos, né? Que parece que tem todos esses tipos de animais, cobra, morcego, cachorro, é tudo carne fresca e eles manipulam. Não tem muita higiene para manipular, né? Não usam luvas, não usam equipamento de proteção individual. Então, por isso também que levantou essa suspeita. Mas ainda nada confirmado que tenha surgido de um animal. Entendi. Tem muitos lugares que já estão usando máscaras. É realmente recomendável? Qualquer tipo de máscara? Ainda não, tá? Não é recomendado. Aonde vai ser? Em locais específicos. Então, por exemplo, dentro de um hospital, o paciente chegou com suspeita de coronavírus, a equipe que vai realizar o atendimento desse paciente vai utilizar máscara, assim como outros equipamentos de proteção. Luva, óculos, um capote, né, descartável. E todo mundo que vai ter o contato ali, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, quem vai coletar o exame. Nesse caso, sim. Se o paciente foi transferido na ambulância, quem está na ambulância, o acompanhante, também vai utilizar a máscara, tá? Nem todo paciente vai ficar internado, porque a grande maioria tem sintomas leves ou moderados. Então, a ideia é o quê? Passar em atendimento, se o paciente estiver bem, sem sinais de gravidade, ele vai receber alta e vai ficar em casa, tá? Nessa situação, o paciente foi para casa, ele vai usar, a orientação é utilizar máscara em casa, e quem estiver em casa com ele vai usar a máscara também. Na rua, não tem necessidade de utilizar a máscara, tá? Então, a higiene de mãos já é um grande passo aí, o cuidado com álcool gel, com água e sabão, já é um grande passo. Então, a princípio, não precisa de pânico, usar máscara na rua. Sim. Então, é restrito nessas situações que eu acabei de explicar. Entendi. E a máscara é a máscara comum, a cirúrgica, que nós chamamos, tá? Tá. Essa máscara a gente pode usar ela quanto tempo? É descartar? Você usa no dia ou horas? Tem alguma... E descarta, se molhar, joga fora. Entendi. Aí vai trocando. Isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa assim super relevante pra gente falar do coronavírus, porque você já falou dos cuidados. A gente pode repetir, né, dos cuidados. Eu acho que é mais isso, precaução, né, porque eu queria falar um pouco do HN1. Eu acho super importante e a importância de tomar vacinas. Sim. Porque as pessoas estão deixando de tomar, tem várias doenças voltando por conta disso, né, e doenças que levam até a óbito e tal. Então, podia repetir agora então os cuidados que a gente precisa ter, se você achar que tem alguma coisa mais relevante que possa falar, e a gente fala um pouco do H1N1 e da importância das vacinas, pode ser? Pode. Os cuidados, gente, aproveitando o gancho aí do coronavírus, eu acho muito importante também a gente falar do H1N1, inclusive foi o principal vírus que circulou em 2019, tá?
tivemos alguns outros casos também de influenza A que entralhou H3N2, influenza B tivemos também poucos casos, então o principal aí do ano passado foi o H1N1 ainda, ele virou endêmico, né? Ou seja, ele continua, a gente teve aquela epidemia em 2019, ele continua circulando aí, ainda causando mortes, né? Os cuidados com o coronavírus, com o H1 e os outros milhares de vírus respiratórios são os mesmos. A higiene de mãos é extremamente importante, sempre o álcool gel, antes de se alimentar, passa o álcool gel, tá em transporte público, saiu, passa o álcool gel, não fique encostando, levando a mão suja na boca, no nariz, coçando os olhos. Isso é o suficiente. Vai garantir que você não vai pegar? Não, nada é 100%, já ajuda, né? mas já vai ajudar Dura bastante. fazer as crianças fazerem isso, né? É verdade. Só uma dúvida, você pode, não sei se você já falou, doutora, repetir os principais sintomas, né? Da Sim. pessoa acometida do coronavírus, O sintoma é igual de uma gripe ou um resfriado. Então, a principal é a tosse e a febre. Tá. Não é nada muito diferente, florido, nada. É bem básico mesmo. Tosse e febre é o principal sintoma descrito. Tem aquela característica, porque tem alguns vírus que dão febre muito alta? Não. Não, nem isso não tem. Então, é tudo bem novo mesmo. Então você recomenda tosse, febre, se a pessoa sentir, já de repente procurar alguma ajuda, ou não precisa desse alarde precisa todo no ter Brasil? a gente não tem nenhum, só reforçando, ainda não tem nenhum caso confirmado no Brasil. Todos os casos são suspeitos, né? Então agora tem 14 casos que estão em investigação, o restante já foi descartado. Se você não viajou para a China nos últimos 14 dias, você não teve contato com ninguém que ficou doente confirmado, está doente confirmado, ou não teve contato com ninguém que é suspeito, não precisa se preocupar. Tá. É isso que é importante, porque senão todo mundo está assim, né, ansioso, gera uma ansiedade, uma preocupação às vezes excessiva, e não precisa. Lógico, se você ficar aí, tem um tempo de febre que é normal, eu acho interessante falar isso também, assim, até por conta de outras doenças e de resfriados, gripes, né, e principalmente a H1N1 que pode até levar a óbito. Quanto tempo, às vezes eu sou muito resistente, assim, sabe? Eu fico com febre dias e dias, e a gente ouve falar que até 5 dias, ok, passou disso, não pode de jeito nenhum, tem que ir correndo procurar o médico. É isso? É esse o procedimento? Normalmente, isso é o tempo do vírus, da ação do vírus. Isso, no corpo. Então, uma média de 3 a 5 dias que a gente acaba ficando com febre, obrigatoriamente, passou disso, você vai procurar um pronto-socorro? Não necessariamente. Então, você depende de como você tá. Depende, exatamente, depende de como você tá clinicamente. Eu tô com febre, mas assim, eu tô tendo menos episódios por dia, eu tô voltando a me alimentar, tô me sentindo um pouco melhor. Então tá chegando no fim aquele ciclo daquele vírus ou daquela bactéria, não sei o que a pessoa tem. Não precisa entrar em desespero. Então a média de uma infecção viral é de 3 a 5 dias com febre. A queda do estado geral às vezes se prolonga um pouco mais, tá? Mas a média de febre é essa. Porque às vezes a gente vai no pronto-socorro, sempre que o pediatra sempre falava, Carla, não vai em pronto-socorro que você está se expondo a muito maior, outros vírus, mas maiores quantidades de vírus, pode até pegar outras coisas. Então a gente tem que, não pode deixar de procurar ajuda médica, mas a gente precisa saber como que funcionam os ciclos, pra gente já no segundo dia tá passando mal, já corre, a gente tem que ter bom senso, né? Se a criança ou a pessoa não está tão debilitada, eu vejo que os médicos falam muito isso. Está prostrado, né? Porque prostração acho que é uma característica que você realmente tem que agir rapidamente. Mas se não está se alimentando, é isso mesmo, doutora? Assim, toda infecção, quadro infeccioso, imagina, gera uma guerra no nosso corpo. Tem um invasor e as nossas células de defesa estão tentando ali combater aquele invasor. Então a pessoa vai ficar mais prostrada, vai perder o apetite, isso é normal. Qualquer infecção a gente vai ter. Quais são os sinais preocupantes? Por exemplo, no caso da respiratória, você começa a perceber que a pessoa está com falta de ar, está respirando muito mais rápido, o nariz ele fica abrindo mais rápido, como se ela estivesse fazendo força para respirar. Sim, precisa de uma ajuda, precisa de uma avaliação. Sim. Agora, se eu estou com uma coriza, uma dor no corpo, febre, sem o apetite, tudo bem, é assim mesmo, tá? Realmente existe esse risco que você comentou no pronto-socorro de você adquirir uma outra doença, ainda mais agora, nessa época que a gente está de sarampo. O sarampo é altamente contagioso, então a chance de você entrar em contato, você está com um resfriado leve, chegar lá e adquirir um sarampo, é pior, né? Então eu acho que se
tá, nesse período, tá estável, tá naquela evolução. Todo mundo já ficou resfriado alguma vez na vida, todo mundo sabe como é, mais ou menos, sabe quando tá saindo do controle a situação, né? Então, não precisa ter pânico. Agora, nesses casos em que teve o contato com alguém da China, Aí é diferente. sim, aí procura atendimento para ter uma avaliação médica. Mesmo que o médico fale, olha, você está bem, estável, vá para sua casa, fica em casa, mas pelo menos teve uma avaliação. Repousa, faz Repouso, hidratação e remédio para febre. Então, isso que eu ia perguntar também, porque ao mesmo tempo que a gente fala, não vai, a pessoa começa a se automedicar em casa e a gente fala que a automedicação não pode. Mas assim, para gripe, resfriado, tem alguma coisa que é básica que a pessoa possa fazer, que possa auxiliar, tanto na prevenção, porque eu acredito que a alimentação, alguma coisa assim nesse sentido deve ajudar, mas também quando você já está afetado, o que você faz? É muito líquido, procurar se alimentar melhor, tem algum remédio que não exista, contraindicação se a pessoa não for alérgica, como que funciona isso? O tratamento é hidratação e sintomas sintomáticos, que nós chamamos, que seria, no caso, paracetamol ou dipirona, para o controle da febre ou para dor. Ibuprofeno. Para criança, costuma tomar o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno é um anti-inflamatório. É isso que eu ia falar, então que é tão ruim tomar Isso, precisa ter bastante cuidado. Eu, particularmente, prefiro o paracetamol ou dipirona, tá? Então, eu preciso tomar de 6 a 6 horas? Não, toma se você teve febre, ou então se você tá com muita dor de cabeça, dor no corpo, porque a gente sabe que isso acontece, toma. Se você não tem nada disso, não precisa. Vai se hidratar, se o corpo tá pedindo repouso, faz um repouso. E a alimentação, o que tiver vontade. Claro, você não vai comer um monte de besteira, né? Não é que é contraindicado. Entendi. Outra pergunta que eu ia fazer, que não tem a ver, tem tudo a ver, embora não seja diretamente pro vírus. Muita gente morre de medo de febre. E o meu pediatra também falava assim, Carla, a febre, é ela que está combatendo o que está ruim dentro de você ou da criança e tal. Então, às vezes você tem que deixar ter um pouquinho de febre. Eu costumo deixar até uns 38. Chegou nisso, eu já conheço o padrão, eu sei que eleva demais. E aí eu dou remédio. Mas às vezes quando tá no 38 eu procuro, tira uma blusinha, deixa mais fresca no caso de criança, porque aquela febre combate. É assim mesmo, doutora? A febre, ela tá mostrando pra gente que tem alguma coisa errada. Ela tá mostrando que tem algum invasor ali e tá nessa guerra aí dos nossos anticorpos, que são as nossas células de defesa. Febre é febre. 38, 39, 40 é febre. Eu acho que talvez a preocupação seja em relação à convulsão, talvez que você esteja... Sim, as pessoas ficam querendo- muito assustadas de Isso. esperar, deixa com febre e pode ter uma convulsão. Na verdade, não é o 39, o 40 que vai dar febre. É a não? velocidade com que ela chega lá. Então, se eu sair do 37 para o 40 muito rápido, aí sim eu tenho risco de ter a convulsão. Entendi. Na criança, no adulto, Não, eu achei não. que tipo acima de 39 só que dava Eu convulsão. Não, é a Achei que velocidade com que a temperatura Tá. subiu para chegar lá, tá? Então, não tem por que esperar, né? Tá com Tá. febre, dá muito mal-estar. Toma medicação, tá com 37,8 já é febre, Então, não vai precisa ficar 38. esperando. Isso, pra gente Tá. arredondar. E o banho gelado, isso pode dar mesmo quando tá com febre? Tem, as mães costumam, né? Tadinha da criança, a criança até sofre, e né? às vezes Abaixa um pouco a temperatura, mas o que vai resolver mesmo É o remédio, antitérmico, né? Tá. E até desconfortável, Também né? acho. Você tá com dor no corpo, não tá muito bem, te enfiam lá no Você banho. fica com frio, né? É. Você fica com frio. Doutora, aqui a gente mora numa região, Santos, numa região de Porto. Eu vi que a vigilância sanitária lá no Porto, o pessoal já está usando máscara e tal. Mas tem algum protocolo que já estão seguindo aqui na Baixada Santista, diferenciado? Diferenciado não, o protocolo deles mesmo, que já é um cuidado bem importante. Então, como que funciona? Antes do navio ser liberado para atracar, ele precisa da liberação de alguns órgãos, vamos dizer assim. Entre eles é a Anvisa. O navio vai passar o diário de bordo para a Anvisa. Se ali levantou a suspeita que tem alguma doença, qualquer doença infecciosa, tá? Isso entre o coronavírus. Esse navio não vai ser liberado. Ele pode ter sido liberado pelos outros dois, mas a Anvisa ele não vai liberar. Isso sempre acontece? Sempre. O que acontece? A Anvisa vai até lá e vai fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Descartou, não é nada, é um alarme falso, esse navio é liberado. Tá. Se não for liberado, se a Anvisa não liberar, não vai entrar, tá? É muito mais fácil, a probabilidade é muito maior do vírus entrar pelo aeroporto do que pelo porto. Pensando no navio cargueiro, demora, não sei, de 40 a 50 dias para chegar da China até aqui. Sim. O período de incubação é 14 dias. Já Até foi, o navio chegar, já verdade, acabou, já verdade. foi. O avião em 48 horas, com as escalas, tinha a gente pensado está nisso, aqui. é verdade. Né?
Então, por isso que é muito importante a quarentena que os outros países estão fazendo e o Brasil está pensando em instituir. Agora eles estão avaliando, porque não existe uma lei que obriga a isso, né? Então, eles estão pensando em instituir a quarentena, que são esses 14 dias que ficam em observação, em voos vindos da China. Entendi. Tá? Entendi. Bom, e reforçar, que a gente já está no minuto final, reforçar a importância da vacina. Você falou do sarampo aí, que Isso. também é grave, principalmente em adulto, né? Então vamos nos vacinar. Gente, a vacina é muito importante. Leve sua carteirinha até a UBS, a Unidade Básica de Saúde. Veja se precisa de doses de reforço. Ou se você perdeu, receba as vacinas. O pessoal tem muito medo da vacina da gripe. Falam que fica gripado depois da vacina. Mas efeito assim, colateral, enfim, várias coisas. isso, ela é feita com vírus morto, então ela não tem como causar infecção. Provavelmente a pessoa ia desenvolver de qualquer jeito aquela gripe, tá? E a vacina ela é feita com os 3 principais vírus, os que causaram mais mortes no ano anterior. Então é importante todo ano receber a vacina da gripe. Em relação ao sarampo, todo mundo tem que se atualizar sim as vacinas pra gente, é a única maneira da gente prevenir a disseminação. Não só essa e outras doenças, por isso a necessidade de levar a carteirinha já para regularizar, ver tudo que está faltando, Isso, né, exatamente. doutora? Já deixa tudo certinho. Muito obrigada pela entrevista, foi ótima. Espero que vocês tenham gostado aí. Acho que acalmou um pouquinho, né? Que tá todo mundo meio desesperado. Tem que tomar os cuidados sempre, não só por esses vírus, mas pelos outros também. Higiene aí, né? Cuidem das crianças. As escolas também acredito que já estejam. A da minha filha sempre explica, ela chega em casa toda empolgada, falando. Eu já coloquei também álcool na mochilinha dela. É bom a gente ainda sempre, nunca né? é demais. Tomar álcool, nunca é demais. E é isso, gente. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Terça-feira que vem, às 15 horas, a gente está aqui de volta. Até lá. Obrigada, gente. Rapidinho, e tem bastante assunto, né? Passa muita informação. muita informação. Obrigada, gente.